Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, servidoras e servidores municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Essa é nossa edição de número 294. Nosso programa é transmitido simultaneamente nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, e você já pode aí curtir, comentar e compartilhar. No programa de hoje, nós teremos a dirigente sindical Lidiane Ferreira e a nossa coordenadora geral, Geice Maiara Brigue. E nós vamos falar sobre a participação aí dos servidores na Conferência Municipal de Saúde e também vamos falar sobre as condições de trabalho. Fique com a gente, aproveite, comente, compartilhe e participe dessa edição. Vamos começar. Geice, falando sobre as condições de trabalho, o sindicato vem acompanhando aí essa semana as mudanças que aconteceram aí, principalmente na educação, na vigilância e na limpeza, e o sindicato vem acompanhando todo esse trabalho. Como é que está a situação? Como é que foi o primeiro dia aí na segunda-feira? Então, Júlio, olá, Júlia, quem nos acompanha pelas redes sociais do Sintraceb também, pelas ondas da rádio Fortaleza. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros, utilizo um óculos de armação redonda, estou vestindo um casaco na cor lilás. Então a gente tem acompanhado, na verdade, nem só de ontem, né, Júlia? A gente tem acompanhado aí, já desde que foi anunciado, né, a ruptura com a Orcali, como é que ia ficar essa organização para trazer essa segurança aos trabalhadores que nos preocupa, né? Como que é feita essa segurança dos servidores que estão no seu local de trabalho, para além também da questão da limpeza, né? Toda troca, né, de modelo, ele traz problemas, né? Ele traz problemas na sua implementação, mão de obra, novas organizações, enfim, novos métodos, né? E a segunda-feira, eu confesso que ela começou menos caótica do que eu imaginei que ela começaria, tá, Júlio? Eu achei que nós teríamos muito mais problemas, mas o que foi apresentado nesse primeiro momento foi que teria na sexta-feira, foi informado aos diretores, né, das unidades, que teria na segunda-feira um vigia em cada unidade e equipe de limpeza em todas as unidades, né? Então, a segunda-feira de manhã a gente já iniciou fazendo contato com as unidades para a gente entender como é que estava essa demanda a partir dos representantes, em contato direto com algumas diretoras que a gente tem, né, essa abertura para mandar um WhatsApp ali e perguntar como é que tá. E a gente começou a identificar que os vigias estavam nas unidades, né? E aí a gente então fez contato com todas as unidades do município no período da manhã e a gente conseguiu entender que a gente tinha aí umas 40 unidades que tinham falta de pessoal de limpeza. De vigia, todas as unidades precisam ampliar, né? Mas a não ser uma unidade que não tinha vigia, né? Que a gente está cobrando da Secretaria de Educação, que é uma unidade que não tem nem o vigia, nem a limpeza. Foi uma situação bem pontual, porque as demais todas tinham o vigia. Todas elas terão que ampliar, tá, Júlio? Porque o vigia, um só, não vai dar conta da demanda que é dentro dos espaços, principalmente nos espaços onde as crianças ocupam aquele espaço todo, né? Não é só a sala de aula ou só a entrada, né? Todo o espaço de uma unidade educacional, ela é um espaço pedagógico de troca de ensino, né? Então, tem que ter uma melhor organização nesse sentido. Então, a gente, na segunda-feira, fez esse trabalho. Na terça-feira, a gente já começou a fazer algumas outras visitas em loco, porque na segunda-feira todo mundo estava fazendo visita, né? Era vereador, era Secretaria de Educação, e é um problema que é da gestão, né? Cabe ao sindicato apenas cobrar a regularização de um serviço de limpeza, que é um serviço de uma contratada, então tem que ficar em cima desse contrato, obviamente, para que seja atendido a demanda do município e das unidades. Mas também a questão da segurança, né? Então, na terça-feira, a gente já voltou a fazer roteiro para fazer visita nessas unidades e entender onde ainda tinha os furos daqueles levantamentos que nós tínhamos e continuar cobrando da gestão municipal. Agora, Geice, o que chamou a atenção todo nesse processo e vem chamando, né, é a falta de planejamento, Sim. né, de tudo que aconteceu até agora, né?
Não, com toda certeza. Sabe aquela coisa assim. Eu não sei se tu já viu o filme do Minions. Já, O cara já. fala assim: qual é o plano? Não temos um plano. Tipo, né? Parece que é mais ou menos assim. Tipo, eu consigo entender, a gente consegue entender a necessidade de ruptura do contrato com uma empresa que estava sendo fraudulenta, que estava, né, levando dinheiro público, enfim. Não tem que manter um contrato com uma empresa desse tipo. Isso é um fato. Primeiro que na nossa defesa era que tinha um setor de servidores. Né? Já começamos por aí. Mas quando tem essa ruptura, tem que ter um planejamento prévio, porque parece que, tá, vou romper, mas qual que é o plano? O que que vai acontecer a partir dessa ruptura? Como é que eu vou fazer? Porque daí era porteiro, depois não era mais porteiro, que daí começou as pessoas questionarem, mas é porteiro? Não, não é porteiro, vai ser vigia qualificado, mas o município não tem quadro suficiente. Aí ele anuncia que vai ser servidor, ótimo, aceitei, vamos buscar para que sejam servidores efetivos, né, que criem esse vínculo com a comunidade também. Mas daí vai ser o vigia, mas também eu não tenho o quadro todo, daí eu vou tirar de outra secretaria para atender a demanda da educação e meio que uma demanda é mais urgente que a outra, e aí agora eu mexo com o guarda de trânsito, que daí a função dele é fazer ronda e cuidar do trânsito, ele tá sendo vigia. É uma questão, gente, que eu gostaria de que você pontuasse Uhum, para entender sobre como é que está essa questão da função da Guarda sim. Municipal de Trânsito sendo usada nesse momento para uma outra finalidade, né? Sim. Num primeiro momento, quando a gente ouvia falar, porque a gente participou, né, Júlio, do processo, a gente acompanhou, tu esteves, né, no dia que o prefeito fez o anúncio, e a gente participou da reunião da comissão de educação, na qual foi discutida essa temática, e a gente participou como ouvinte em uma reunião de diretores para escutar né, a convite da secretaria, para saber qual que eram os encaminhamentos das propostas, né? Isso na sexta-feira passada. Tinha um entendimento de que o guarda de trânsito ele ia fazer ronda. Não que ele estaria dentro do espaço fazendo serviço de vigia, que claramente não é função deles. Inclusive, o sindicato notificou já a prefeitura referente a essa situação, com uma análise jurídica, um parecer jurídico técnico, para que a prefeitura ajustasse essa organização do desvio de função dos guardas de trânsito que estão exercendo uma função de vigia. Né? Diferente de tu estar fazendo ronda próximo ao espaço escolar, né? Ou vou colocar a Lidiane, que é guarda de trânsito, para monitorar o trânsito na frente do Machado de Assis. É outra coisa, porque é inerente da função dela cuidar do trânsito, né? Mesmo perto da unidade ali, para inibir, ok, isso não teria nenhum problema, né? O problema é que tu tira esse trabalhador do serviço dele de trânsito, tu coloca ele como vigia de patrimônio, vigia de unidade, né? Então tem um desvio claro de função e a gente já notificou a prefeitura para que faça o ajuste dessa organização. Então, assim, é mais um ponto que mostra, né, Júlio, que não tinha um planejamento prévio, né? Uma coisa desse tamanho, com a estrutura que é, então, assim, tá todo mundo se debatendo. A Secretaria de Educação se debatendo, tipo, segunda-feira estavam na rua, 6 horas da manhã, estavam na rua, coisa que a gente nunca viu, né? Vamos combinar entre nós outros, que ninguém ninguém escute a gente, né, Júlio? Mas que a gente nunca viu um perfil de que a CEMED ou o governo, o alto escalão, tava na rua 6 horas da manhã na segunda-feira. Então, assim, gera um transtorno por pura falta de planejamento. Porque dá para fazer essa reorganização, mas faz com planejamento prévio. Contrata as pessoas, forma as pessoas, dê os treinamentos, né, que já foi anunciado que darão, né, para esses trabalhadores que estão ingressando, né, garante que a empresa que vai assumir tenha já entregue produto de limpeza que não entregou, sabe? As unidades, não tem todas as unidades que tenham o quantitativo suficiente de trabalhadoras. A gente entende que está na troca de uma empresa para outra, mas isso é falta de planejamento, porque se tu sabe, né, Lid, que tu vai fazer essa troca, tu vai ter esse furo, tem que prever isso. A gente está lidando com espaços agora focados especificamente na educação, mas como é que tu tem um espaço que tu precisa estar higienizando ele todo o tempo e tu não vai ter uma equipe de limpeza completa? Bom, olá a todos. Júlio e Geice, bom estar aqui com vocês de novo. Vou fazer minha audiodescrição, sou uma mulher branca, estou fazendo uso de óculos com uma armação clara, cabelos castanhos, uma blusa branca e um casaco rosinha claro. Isso mexeu também no processo de trabalho de outras secretarias, como a gente estava falando, né? Teve essa questão da desassistência, e aí, assim, é importante dizer que isso mexe no processo de trabalho de outros profissionais também, né? A gente tem a escola técnica onde tem vigia, né, 24 horas, né, e contribuem ali dentro das suas atribuições o funcionamento daquele espaço.
E isso interfere também. Então, o que que aconteceu? Por exemplo, tem as 2 vigias do dia, elas foram tiradas. Só que tem toda uma necessidade delas estarem naquele espaço. Desde a abertura, né, do espaço ali, porque é onde ficam os carros do pessoal da dengue também. Uhum. Veja, é uma cascata que vai influenciando em outros trabalhos. Aí agora quem que abre? É toda uma movimentação de outras pessoas que acaba levando para um desvio de função. Ou uma Que não é tão, sobrecarga, né? ou uma sobrecarga ou uma certa desassistência mesmo, né? Então a gente vê que, ainda que seja o macro na CEMED, mexeu com outras Com as secretarias secretarias e todas. influencia no processo de trabalho, né? E isso gera um transtorno, um desgaste para os servidores, né? Uhum. Então, E na semana passada a gente recebeu e atuou muito na questão dos vigias, né? Que já nos traziam essa demanda, tipo, ai, meu turno é à noite, eu tô sendo realocado para dia. Claro, pode, mas assim, cara, tu tá mexendo numa organização até biológica daquele trabalhador que tá há anos trabalhando à noite e descansando de dia, o cara, ele vai trabalhar de dia e ele não consegue dormir à noite. Essa semana a gente foi numa unidade que, cara, assim, me deu dó de ver o trabalhador naquele estado, né? A gente já apontou com o secretário de administração situações que nós entendemos que na primeiro servidor contratado já tem que tirar essas pessoas, porque tá trazendo um prejuízo, daí vai trazer um prejuízo de saúde, que daí tu vê, esse trabalhador ele vai poder adoecer, talvez ele se afaste e traga um outro prejuízo pro município por pura falta de planejamento, sabe? Uhum. Poxa, não dava para ter organizado isso com a Orcali, de romper esse contrato só na finaleira desse semestre, daí organizar durante as férias para iniciar o segundo semestre com tudo organizado, precisava ser dessa forma, porque parece que não se pensa no que isso impacta. Uhum. Eu preciso fazer, sim, não dava para permanecer com o Orcali, isso é um fato. Só que precisa ser dessa forma, com essa ruptura, sem um planejamento, porque o que a gente observa, Júlio, é que nem internamente eles estavam organizados. Não era uma coisa assim, a gente sabe, a gente tá organizado, mas a gente sabe que vai ter uns furos, mas estamos organizados. Não. É tipo, cara, vamos pegando daqui, pegando de lá, e aí é uma pressão sobre o trabalhador que, por mais que era convidado, a exemplo dos vigia, da guarda, ninguém tá sendo obrigado, mas tem uma pressão ferrenha, né, das chefias para que os trabalhadores eles colaborem, Uhum. sabe? Uhum. Eu não vi teu nome aqui na lista, mas eu posso contar contigo, né, Júlio? Poxa, sabe? Isso é o convite que eu posso dizer que eu não posso ir, que eu não consigo ajudar. E não é uma questão de ajudar, é uma questão do meu fazer profissional, né? Uhum. Eu não tenho culpa pela desorganização que foi, né? Então, enfim, então dá essa sensação que de fato não havia um prévio planejamento, foi a moda da minha cabeça e vamos romper e depois de rompida a gente vê o que faz. Tanto que anunciou o porteiro, depois teve movimentações, aí não, então vamos reorganizar aqui. Então, enfim, a gente tem acompanhado, vai continuar acompanhando, né, Lidy, né, Júlio? Que é isso, não impacta só a educação, tá impactando outras secretarias que a gente tá tendo que fazer intervenção também, né? Daí o trabalhador, ele tá colocado numa situação que quase que obrigatoriamente, em algumas situações, ele tem que fazer hora extra para dar conta da demanda, né? Então, assim, cara, é uma bola de neve atrás da outra. A promessa da gestão municipal é que até finalizar o primeiro semestre, vai ser eles estão reorganizando e vão ampliando o quadro e vão remanejando, né? Uhum. E que no início do segundo semestre já vai estar tudo redondinho. Só que são 3 semanas. São 3 semanas que acontece o que aconteceu essa semana, que choveu pra um caramba. Aí tem unidade que tem estruturas que não são adequadas. E aí chove, aí suja. E aí não tem equipe de limpeza suficiente, não tem produto de limpeza suficiente. Aí os diretores, gente, já teve situação essa semana de diretor tendo que limpar a unidade, professor tendo que limpar a unidade pra dar conta, sabe? É pontual, mas não precisaria ser dessa forma se tivesse tido um planejamento adequado previamente. Uhum. Eu faço a pergunta para você que está nos assistindo, como é que está na sua unidade de educação, principalmente, questão de vigia, de limpeza, está tudo organizado? Conte aí para gente, compartilhe aí o que está acontecendo aí na sua unidade também. Isso tudo são questões de condições de trabalho, só que as ações de luta por condições de trabalho do sindicato vão muito além do que essa questão, e tem outras coisas acontecendo também nesse momento, né, Geice?
O que a gente pode falar sobre condições de Meu Deus trabalho? do céu, Júlio, parece que assim, resolveram. A gente até brincava assim, cara, a peleia, assim, né? O grosso do trabalho nosso acaba sendo a database. Eu falei, mas o governo não deixa a gente ter um momento assim, tipo uma semaninha mais leve pra fazer uma visita qualificada, Uhum. sabe? Pra eu ir lá conversar, pra explicar pro trabalhador o que que foi, porque tem muita dúvida sobre as tabelas. Então, eu não consigo ter tempo, Júlia, a direção não consegue ter tempo, a direção liberada, de poder fazer visita qualificada pra chegar lá pro Júlio, lá no local de trabalho dele e falar, cara, então vamos lá, deixa eu te explicar aqui a questão da carreira, como é, vamos entender, porque fica dúvida, não é todo mundo que tem afinidade com tabela e tá tudo bem. Não, e tem questões que E tem são questões específicas, pontuais, né? específicas de Sim. categoria, e a gente não tá dando conta porque a gente tá enxugando o gelo o tempo todo. Sabe, vem uma demanda, daí outra demanda, daí vem outra demanda, daí outra demanda, e assim a gente vai indo, né? Então, acho que quem tem acompanhado a rede social do sindicato tem visto que a gente tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá, e a gente tá, inclusive aproveita o programa de rádio pra dizer, a gente tem ciência que tá em falta de conseguir fazer essa visita qualificada, mas as demandas de condição de trabalho, de desvio de função, de assédios no ambiente de trabalho, elas têm sido tão constantes que a gente não tem tido respiro para fazer essas visitas qualificadas. Mas que está no radar do sindicato para que em breve, né, esperemos, né, Lidiane, que eles consigam planejar melhor as suas Eu já- ações para que a gente consiga fazer visita. Eu tava até brincando com as gurias quando a gente tava chegando, que vence uma etapa, uma demanda, assim, que requer muita atenção e pensa aqui, fala isso, enfim. E aí, quando tudo tá basicamente bom, agora a gente vai poder respirar. Certamente vai surgir outro. Então, a minha é porque eu finalizei a tarefa da conferência. Agora, daqui a pouco surge uma demanda maior. E antes da conferência era o SAMU, né, Lidiane, não tivesse folga. Muito bem, então vamos em frente com o programa do Sintraceb, essa edição de número 294. Nós vamos pegar o gancho da Lidiane, para falar sobre a 11ª Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu aí na última sexta-feira até o sábado, movimentando aí a cidade, e o sindicato, cara, esteve presente. E vem atuando aí nos espaços de controle social. E no SUS nós temos aí a Conferência Municipal como um grande espaço de debate municipal das políticas de saúde, Lidiane. O que nós temos para falar? Acabou! Bastante coisa. Acho que foi uma etapa que concluímos com sucesso, digamos assim, né? Eu estava na condição da coordenação juntamente com o seu Ronei, que é usuário, né, do SUS. Então, ele do segmento dos usuários e eu representando o segmento dos profissionais de saúde. Então, foi uma tarefa bem árdua, né, que a gente aceitou o desafio, mas justamente para trazer, em todas as minhas falas, eu gostava de enfatizar isso, né, que era uma coordenação compartilhada e muito simbólica, porque era um profissional de saúde e um usuário. Diferentemente de outros momentos, né, onde a gestão estava, né, coordenando, às vezes até mesmo profissionais, mas enfim, nunca teve um usuário. E isso eu gostava muito de falar pro seu Ronei, né, que essa parceria acho que deu muito certo em tantas lutas que a gente tem travado dentro do Conselho Municipal de Saúde, da importância dessa aproximação do profissional e do usuário, porque às vezes o que acontece, né? Falha a gestão pública e aí quem está lá na ponta para fazer o serviço acaba sofrendo a represália do usuário que não é, né? Não tem o atendimento que deveria, não chega, não acessa como gostaria, né? E às vezes acaba reportando no profissional que está ali na frente. Mas a gente, acho que falar um pouquinho, assim, das etapas que a gente fez antes da etapa municipal, né, das regionais, né, a gente fez em cada região de saúde, né, nós temos 7 em Blumenau, e foi, assim, uma participação muito expressiva, sabe, Júlio? Porque nós tivemos muito pouco tempo para organizar tudo, porque a Nacional antecipou as datas, né, das etapas, e aí nós tivemos que correr contra o tempo, né? Então foi uma mobilização assim de toda a comissão organizadora, né? A comissão organizadora ela é composta por conselheiros do municipal. Então tem a representatividade de cada segmento. Então foi uma corrida assim contra o tempo, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa mobilização, porque a gente teve nas conferências livres, locais e nas regionais uma mobilização de mais de 900 pessoas. Então assim, isso é importante porque dá para dizer que, olha, teve realmente a participação da população, né? E acho que essa é a essência, né, das conferências, desse processo democrático.
Então, como as conferências acontecem a cada 4 anos, fazer essa movimentação, né, Geice, falar sobre política pública, levantar, né, nessas etapas que antecederam a municipal, o diagnóstico de saúde de Blumenau foi muito importante. Trazer ali o que as pessoas entendem como necessidade, quais as dificuldades de cada bairro. Então, tudo isso a gente pode fazer. E aí, selar, né, na etapa municipal que aconteceu 25, 26 e 27 de junho, aqui no Sensorial Club, né, o antigo Cacetiro. A gente teve também, né, uma boa participação, mais de 800 pessoas, aí, sem contar quem estava envolvido na organização e nas comissões, né? E a gente pôde eleger, então, os trabalhadores que vão representar, na verdade, os trabalhadores, usuários e também segmento da gestão na etapa macro-regional, que vai acontecer no ano que vem, de fevereiro a abril. A gente não tem a data definida, quem define é o Estado, né? Então, a gente conseguiu eleger também. E isso é importante porque, né, Blumenau vai ter lá a sua representatividade e também as 5 propostas que são levadas de Blumenau para essa discussão ali com a nossa macro-regional aqui do Vale do Itajaí. Então foi, eu acho que um momento também para falar sobre essas necessidades, mas também para marcar, né, a conferência ela fala, o tema dela fala, né, de cuidar do povo brasileiro. Então a gente trouxe muito para o debate da importância também de cuidar dos trabalhadores do SUS, porque não basta eu falar só sobre o financiamento adequado, falar sobre o acesso, mas também acho que é importante a gente, né, teve a oportunidade ali na solenidade de abertura, que estavam várias entidades sendo representadas e também o Poder Executivo, Legislativo, e não só Legislativo do município, mas também a nível federal, da cobrança da responsabilidade da gestão em cuidar dos trabalhadores, porque quem executa a política pública, quem está lá atendendo, são os trabalhadores, e a gente precisa olhar para esses trabalhadores não só na questão da valorização financeira, mas também, né, nas condições de trabalho. Era isso que eu queria introduzir a Geice nesse debate, porque a questão das conferências, a organização do Sistema Único de Saúde do município, ele é feito pelos servidores. Sim. E essa questão mesmo da conferência, ela só sai do papel e só se mobiliza a comunidade porque os servidores comprometidos com o serviço público fazem o trabalho, né, Geice? Não, se comprometem em fazer o trabalho com essa perspectiva de entender e defender um SUS, o Sistema Único de Saúde, que não queremos privatizar, que a gente quer que seja mais humanizado, que a gente tenha acesso, que as pessoas possam entender como funciona, porque eu sou da educação, né? As meninas são da saúde. E assim, eu sou usuária do sistema. Então, tem muitas coisas que eu sei como funciona porque a gente tá aqui lidando com isso o dia inteiro. Mas que é importante que o usuário consiga participar também para entender o fluxo. Por exemplo, qual que é a função do ESF, né, Lid? Eu acho que para muitas pessoas não entendem que o ESF não é pronto-socorro, né? Ele é fazer uma atenção básica de prevenção, né? De acompanhamento da saúde desse usuário, né? Então, essa participação ela é extremamente importante e o envolvimento dos trabalhadores que fazem essa defesa com essa perspectiva e mobilizam a sua comunidade com essa perspectiva de dizer onde a gente tem que melhorar com dados, informação e vivência, né? Teve nos momentos de debate eu participei, que agora eu sou membro do Conselho de Saúde na cadeira dos sindicatos e vou poder contribuir enquanto Sintraceb também, para além das meninas que já atuam como profissionais, fórum, CISAT, enfim. E aí, me pegou em que em alguns momentos, teve até uma situação em que a Ali fez uma defesa técnica, né? Bem técnica, e um usuário levantou a mão e validou toda a defesa técnica dela com a experiência que ele teve, sabe? Do modo dele falar, do jeitinho dele falar, mas ele foi lá usuário, e pontuou, né? Enquanto usuário, sabe? Então, é importante, extremamente importante, sabe? Então, para mim, assim, foi um momento muito rico, importante, parabenizar todos os trabalhadores, juro, que se envolver nesse processo, mas não deixar de valorizar nossas pratas da casa, porque olha, essas gurias da saúde, eu vou dizer assim, em nome da Lidiane, que é a diretora da pasta, a gente tem a Alessandra, tem a Joana, o quanto que elas foram ferozes, né, o Cato, que é da direção do sindicato, que botaram realmente a mão na massa para fazer esse trabalho, que não é um trabalho de gestão, é um trabalho de conselho, é um trabalho de acompanhamento social e que a gente tem que estar lá inserida. A gente não pode só também apontar o erro. Se a gente está dentro do espaço de conselho, a gente tem que botar a mão na massa para também propor debates nesse processo de organização que talvez fosse organizado única e exclusivamente pela gestão, né, Lid? Não viriam para um debate, né? Então, assim, o trabalho que elas fizeram, a articulação que elas tiveram e a capacidade de
de conseguir articular que mais de 800 pessoas estivessem em mérito todo o trabalho, assim, em nome, aproveitar o espaço de rádio e em nome da Lidiane parabenizar, sabe, Lidy, porque não é fácil equilibrar o trabalho, né, de uma conferência com todas as demandas do sindicato, e as gurias fizeram isso, assim, com uma assim, fenomenal. A gente tem uma equipe muito boa, mas sim, Lidy, parabéns, tá? Obrigada. Parabéns, porque, olha, não é fácil e a gente se ajuda, mas assim, cara, vocês foram ferozes e parabéns por estar nesses espaços do conselho e fazendo a diferença, como fizeram na questão do SAMU e como fizeram aqui na questão da conferência também. Quando eu falo dessa aproximação do usuário e dos profissionais, é justamente nesse sentido, sabe, Geice? Vê, né? O exemplo que a Geice traz. A Alessandra, enquanto profissional, fez uma intervenção e o usuário colaborou ali naquela fala, né? Então não é algo que... E acho que eles nem se conheciam. Não. E aí, assim, isso é importante, sabe? Porque na hora quando a gente vai cobrar, até mesmo o Júlio, quando a gente vai para os nossos movimentos enquanto trabalhador, né? Quando a gente faz a nossa campanha salarial, que a gente fecha a unidade para poder participar da assembleia, é isso, né? Eu às vezes sou meio repetitiva em dizer, mas eu falo, a gente tem duas tarefas, é fazer a nossa função enquanto trabalhador, mas também defender essa política pública que se estende ao usuário. E aí, quando tu fala dessa participação expressiva, né, da participação social, isso é muito importante também, porque a gente marca 40 anos nesse ano, né, da 8ª Conferência Nacional, que foi a primeira oportunidade da participação social, né, então, assim, acho que ter essa participação que a gente teve nas regionais, nas livres, nas locais, antes da municipal, foi essencial, né, e a participação, né, falar aqui para os meus colegas trabalhadores da saúde, que se colocaram à disposição a ser delegado justamente para ir lá debater, porque não basta a gente ficar nos nossos locais de trabalho só, entre aspas, reclamando, sem participar nos espaços onde a gente pode oficializar o que a gente tem de demanda, né? Então, os colegas que se colocaram à disposição a ser delegados, não só na etapa municipal, mas que vão também nos representar na etapa macro-regional, é muito importante. Tem que ter essa representatividade, né, dos trabalhadores também. Então, acho que foi um evento muito bom. A gente também construiu, além dessa parte que precisa ter, né, das propostas e tudo mais, uma programação também cultural que pudesse trazer a diversidade de cultura que a gente tem no município. Porque Blumenau, ela não é uma cidade alemã, né? Então, assim, a gente precisa dizer que tem povos originários, né? Tudo como começou. Então, a gente trouxe uma exposição dos povos originários, né, do povo indígena aqui do Vale do Itajaí. A gente teve a apresentação do grupo Maracatu Capivara, que fez uma intervenção cultural lindíssima, fiquei muito emocionada. E a Bruna é servidora da rede, a Bruna, né, querida? Que foi quem fez esse elo para poder ajustar essa apresentação. Ela é servidora, psicóloga do Centro de Saúde do Idoso, também já foi conselheira municipal de saúde, representando os profissionais. E também a gente fez um espaço de cuidado para quem estivesse lá. Eu não consegui fazer. A hora que eu fui, tava fechado. Um espaço de cuidado, assim, Júlio, para que naquele momento que pudesse sair, porque a conferência, tu fica ali pensando, discutindo, debatendo, ela te exaure um pouco, assim, perdendo o jogo da Copa, né, Lidy? E aí, na hora que tu podia sair um pouquinho, vai lá, faz um aurículo, fazia a massagem. Tinha o pessoal ali do AGF Garcia com a horta medicinal, que também né, faz parte de das práticas complementares de saúde. Então, assim, tudo o serviço feito por servidores públicos que estão à disposição da comunidade dentro das suas unidades, né? Então, assim, é uma ousadia em fazer um diferente para além daquele modelo, né, que é só centrado no médico, a gente trazer todas as outras alternativas. Então, a gente disponibilizou lá também, né, agradecer ao pessoal das PICs, né, que também tiveram presente, podendo fazer esse momento de cuidado para o servidor e para o usuário, para quem estivesse ali participando. Então, foi muito bom, acho que uma programação bem diferenciada do que a gente já teve em outros momentos. E é isso, acho que a conferência de saúde, ela marca muito a resistência aqui no município, né? Porque tem outras conferências que a gente não consegue nem realizar, porque são conselhos que estão muitas vezes tomados por gestores, né? Por quem tem um domínio do poder próprios, né? Financeiro. Então, assim, o Conselho Municipal de Saúde, né? Ele tem essa resistência. E eu falava em algumas das nossas reuniões da comissão organizadora, quando a gente tentava um plus a mais na programação, mas não tem recurso, não tem isso, a gente já está fazendo um pouco a mais, porque a gente faz em 3 dias e outros municípios fazem
a gente não está fazendo mais do que a nossa tarefa enquanto conselho em realizar. E a gestão tem que dar esse suporte. E aí a gente conseguiu fazer essa grande conferência, assim, bem diferenciada e com uma boa participação. E eu acho que... Sucesso, parabéns. Eu acho que é Muito isso, bem. assim, acho que a gente finaliza uma Chegamos- tarefa e fica preparada para outras, porque todas essas propostas, elas seguem sendo acompanhadas no plano anual de saúde, né? Então, nós, enquanto conselheiros de saúde, a gente fica com essa tarefa. Inclusive, essa semana a gente já tem até uma apresentação do primeiro relatório de gestão do primeiro quadrimestre desse ano, né? Então, a gente segue com essa tarefa, não é só esse momento da conferência. Uhum. Né? Depois tem todo esse acompanhamento ali do que a gestão vai fazer ou não, e aí a gente segue cobrando, né? E aí fazendo esse trabalho de controle social de conselheiros municipais de saúde. Muito bem, Lidiane. Arrasou. A gente tem que fazer o reconhecimento público a todos os servidores, como você, Lidiane, que fazem as coisas acontecer no município. Se não fossem os trabalhadores comprometidos com as políticas, seja na saúde, na educação, as coisas não sairiam. Não dá para só deixar na mão do político, porque o político não atende você lá no posto de saúde, na escola, não é. São trabalhadores e trabalhadoras, e na sua grande maioria comprometidos com o serviço público e de fazer as coisas acontecer. E no SUS aí é uma grande experiência, que já vem se consolidando cada vez mais, e os servidores da saúde têm grande trabalho nessa história toda do Sistema Único de Saúde. Ok? O programa do Sintraceb está chegando no final, mas antes a gente tem que falar um pouco sobre o programa Fala Mais Sintraceb, da próxima semana, dessa semana, a nossa segunda edição do Fala Mais Sintraceb, que vai trazer aí o tema Mudanças Climáticas e Saúde. Muito importante você acompanhar aí o Fala Mais Sintraceb no YouTube e também no Facebook. Vamos se despedir? Vamos aproveitar essa finaleira, né, para compartilhar, mandar um beijo pro Sergião, Aí, Sérgio! que está acompanhando a gente remotamente nessas últimas semanas. Já é de conhecimento, né, de uma boa parte dos trabalhadores que ele está em LTS, né, iniciando um tratamento. E ele vai ficar em alguns períodos, né, afastado. Enfim, nesse momento ele está de LTS e a gente está aqui emanando boas energias. LTS, para quem não sabe, é licença para tratamento de saúde. Isso, está em licença de tratamento de saúde. Então, né, a gente deixa um grande abraço, dizer que, ó, te coça, te organiza rápido, que a gente sente tua falta aqui. E a gente vai dando conta por aqui, emanando energia positiva. E quem está acompanhando, deixar boas energias por Sergião, ou nas orações, né? E vai dar tudo certo. Em breve ele tá aí firme e forte, que nem um poste no banhado, mas vai dar tudo certo. Um beijo, Sérgio, dizer que tu fez falta na conferência, né? A gente sentiu falta, eu principalmente, assim, no sentido de eu queria que ele estivesse lá me prestigiando, né? Pra bater palma pra ti, né? Eu gosto da opinião dele, sempre. Foi ele que me trouxe pra esse rolê todo, eu gosto sempre de saber o que que ele achou, né, da minha atuação. Um beijo, Sérgio. A gente tá com saudade já. Muito bem. De te incomodar. É isso aí, Sérgio. Um grande abraço em ti. Que tu possa aí se recuperar o mais breve possível para estar aqui com a gente, aqui fazendo a luta, que eu sei que é o teu lugar e que tu tá se coçando aí para vir para cá para a luta. Nós vamos ficando por aqui. Essa foi a edição número 294 do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, e nós voltamos na semana que vem, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do serviço público através do seu sindicato, o Sintraceb. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.